Bom dia, boa tarde, boa noite no mundo do conhecimento. Falamos sobre inovação, tendências, dicas e a prática da medicina, além de assuntos sobre qualidade de vida. Compartilhar conhecimento não é dividir, mas multiplicar. E eu te convido para falarmos sobre mais um assunto sem fronteiras no mundo do conhecimento. Medicina do conhecimento é ciência e informação a qualquer momento e em todo lugar. E eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. Por aqui desvendamos os mistérios da medicina de um jeito que você entenda e se interesse. Seja bem-vindo, Anderson Cardoso, ao nosso podcast Medicina do Conhecimento. Eu peço que apresente e fale da sua formação para os nossos ouvintes. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Pablo. Que honra falar contigo. E com certeza vai ser um prazer trocar ideia aqui no podcast Medicina do Conhecimento. Então, eu sou médico formado em Goiás, formei em 2012, e aí fui para os Estados Unidos logo em seguida, fiz minha carreira lá. Fiz residência de cardiologia, primeiro medicina interna em Miami, na Universidade de Miami, fui chief resident lá. Depois fui para o Johns Hopkins, fiz residência de cardiologia, e depois fui para Harvard. Hoje eu sou professor, médico assistente lá na Faculdade de Medicina de Harvard, em Boston, e, e tenho um grande prazer em ensinar. Tenho um outro projeto em paralelo à minha carreira como cardiologista, que é um projeto de ensino em revisões sistemáticas e meta-análise, se chama Meta-Analysis Academy. É um treinamento onde já capacitei médicos e estudantes de medicina de mais de 120 países no mundo a fazerem publicações científicas de alto impacto, né, para que possam avançar nas suas carreiras. Tenho alunos hoje aí nesses diversos países que publicaram no JAMA, no Lancet, as maiores revistas de cada especialidade também. Então, estou muito animado para trocar ideia aqui contigo sobre a pesquisa, sobre as meta-análises aqui no Medicina do Conhecimento. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. E é interessante, nós avaliamos que o ensino médio, questionamos os nossos alunos de que a humanização da medicina está cada vez mais distante. Por outro lado, valoriza-se que medicina na formação acadêmica está muito ligado à ciência. Porém, percebemos que hoje, já há algumas décadas, os nossos alunos eles não saem com um conhecimento científico tão afiado, tão forte. Eu te pergunto, para a gente começar esse bate-papo, por que tantos médicos têm dificuldade em iniciar e mesmo entender uma revisão sistemática? Esse é um ponto importante que você levanta, né, sobre a preparação insuficiente da nossa graduação. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo como um todo, para a formação científica. Eu vejo como alguns elementos determinantes, né? Um deles aí a pressão na grade curricular mesmo para muitos interesses que competem ali pelo tempo da graduação. Eu lembro, por exemplo, da minha formação em uma faculdade excepcional, onde nós tivemos ali 8 semestres de saúde coletiva, por exemplo, que é um tema importante, mas às custas, digamos assim, de uma formação talvez insuficiente na parte científica de pesquisa. Então, esse é um ponto. O segundo elemento que eu vejo como determinante, que é a falta da percepção da importância disso para o aluno na graduação. Então, poderia haver uma maior demanda, uma maior pressão dos próprios acadêmicos, dos maiores interessados, que são os alunos, em ter essa formação científica, mas a pesquisa, pelo menos no Brasil, ela é vista muito como de segunda importância. E aí o aluno vai perceber a necessidade disso quando ele se depara com a sua preparação insuficiente para interpretar um artigo de qualidade, para produzir ciência, que é muito a área onde eu atuo. E aí talvez perdeu aquela janela excelente da graduação para fazer isso. E aí o terceiro elemento, falando especificamente do Brasil, é a questão mesmo da má formação, no sentido de abrir muitas faculdades de medicina, que talvez tenham um preparo imperfeito, né, para o médico que está se formando ali, e a gente sabe da abertura indiscriminada aí de faculdades de medicina no Brasil nos últimos anos, na última década. Então, esses são alguns elementos que eu vejo sobre a falta de preparo para pesquisa, para a parte científica, de forma geral, na graduação. Sobre as meta-análises e revisões sistemáticas específicas, eu vejo que essa falha é ainda mais grave, porque é uma ferramenta de pesquisa muito acessível, ela é democrática, né? Eu tenho alunos.
no interior do Brasil, nas áreas mais remotas, tenho alunos nas maiores partes mais remotas do mundo, em pequenas ilhas do Atlântico, no Cazaquistão, no Paquistão, assim, lugares remotos mesmo que aprendem a fazer pesquisa de muita qualidade, publicam em grandes revistas, utilizando a meta-análise e a revisão sistemática. Então, é uma ferramenta democrática que é muito subutilizada, na minha visão, pelos elementos, pelos motivos, na minha visão, que eu coloquei aqui. Mas você acha que existe uma falsa percepção de que meta-análise é coisa para estatístico, não é coisa para quem faz assistência? Então, sem dúvida, você levanta um outro bom ponto. É que há uma percepção de uma complexidade extraordinária, quando na verdade é justamente o contrário. Talvez seria muito improvável para um aluno, por exemplo, lá em Barreiras, Bahia, ou Redenção, no Pará, fazer um clinical trial, sem dúvida, ou um residente nesses lugares mais remotos, ou um estudante de medicina. Sem dúvida nenhuma, mas fazer uma revisão sistemática e meta-análise é algo que ele pode aprender nos finais de semana, às noites, de estudos aí, pode aprender a parte estatística, ele vai aprender ter domínio também da parte de desenvolvimento de ideias, de metodologia, e aí é uma ferramenta justamente de deixar a pesquisa de qualidade acessível para esse médico. Por outro lado, sim, existe a percepção que você falou, que é essa de que é algo excessivamente complexo que está fora do alcance dessas pessoas. Eu concordo contigo. E existe, na verdade, uma construção do saber, né? Nós temos meta-análises frágeis e meta-análises que impactam muito na nossa prática. Na sua formação aí, no que você mostra para os alunos e colegas ao longo do mundo, qual o erro mais comum que você vê em revisões sistemáticas submetidas a uma publicação? Porque grandes revisões, às vezes, não são aceitas por grandes revistas. Outra pergunta excelente. Então, a meta-análise, como os ouvintes sabem, ela está ali no topo da pirâmide de evidências e tende a ser muito citada em diretrizes, aceita em grandes revistas, só porque isso presume que seja uma meta-análise bem conduzida. O público certamente é maduro, entende que existem meta-análises de muito baixa qualidade, sem rigor metodológico, com falhas mesmo e sujeitas aos mais diversos tipos de vieses. Então, esse é o primeiro ponto, é fazer com qualidade sobre temas que são clinicamente relevantes. A meta-análise, como ela tem essa questão de ser acessível e disponível para o médico ou estudante que enfrenta dificuldade de fazer outros tipos de pesquisa, ela também ela é mismanaged, ela é utilizada de forma incorreta por muitas pessoas fazendo trabalhos de baixa qualidade sobre temas que não são tão pertinentes. Então aí entra muito em uma questão de qualidade mesmo, qual que é o tema, se foi feito com rigor metodológico, se a análise estatística foi correta, se houve uma análise cuidadosa dos potenciais riscos de vieses. E tendo todos esses elementos alinhados, né, no maior rigor, aí sim ela se torna muito interessante para as maiores revistas. Aí sim ela tem um impacto grande na literatura, aí sim ela está no topo da pirâmide de evidências. Mas, de novo, é presumindo que todos esses elementos foram bem conduzidos. Tem uma aluna recente, isso agora em fevereiro de 2026, que é do Líbano, terceiro ano de medicina no Líbano, né? Um país com todas as dificuldades econômicas, sociais, muito maiores até que no Brasil. E ela, no terceiro ano de medicina no Líbano, publicou como primeira autora no JAMA Pediatrics, que é talvez a maior revista hoje da pediatria. Mas é porque ela fez um tema que era muito importante, ela foi sobre o uso de anestesia na sua área, inclusive, Pablo, anestesia em crianças usando o eletroencefalograma como guia. Então, ela fez uma publicação sobre tema forte, rigor metodológico, resultados que foram interessantes, escrita muito bem feita, análise de risco de viés. Então, alinhando todos esses elementos, aí sim fica um paper muito forte, de interesse para as grandes revistas e que com potencial de transformar a carreira do próprio autor também, que é outro ponto que eu bato muito, assim, é que a meta-análise, essas publicações abrem portas para quem as faz. Sem dúvida. Deixa eu te fazer uma pergunta do milhão. Como estruturar uma pergunta clínica que realmente gere impacto? O que que o aluno ou o médico ele deve pensar? Porque às vezes a gente lida com situações do dia a dia e você, poxa, isso aí daria uma boa pesquisa científica.
mas o que que realmente faria a diferença e que seria considerado algo impactante para as sociedades e para a nossa comunidade médica? São dois elementos, na minha visão, que tornam uma pergunta muito forte, muito robusta. Um é relevância clínica e o outro é controvérsia em relação àquele tema. E existem maneiras sistemáticas, provadas, reproduzíveis, que o aluno nosso, que o ouvinte pode aplicar para identificar a controvérsia. Então, uma excelente maneira, entre várias, é, por exemplo, utilizando-se de publicações muito recentes. Então, pega, por exemplo, a área de cardiologia. O aluno poderia estar sempre inteirado das maiores controvérsias na cardiologia simplesmente por ler ali a Table of Contents, né, o resumo de cada edição do JAMA Cardiology, do JACC, enfim, do Lancet, as grandes revistas aí que envolvem temas de cardiologia. Então, identificar a controvérsia é um ponto muito importante para determinar a boa pergunta. E o outro ponto é a relevância clínica. Essa aí talvez seja mais difícil para o aluno que está no começo da graduação, por exemplo, mas para o residente, para o médico que está ali no dia a dia da especialidade, ele vai entender, como você mesmo colocou, quais são os temas que são as maiores dores, as maiores dificuldades no manejo dos pacientes naquela área. Então, unindo-se esses dois elementos, a controvérsia e a relevância clínica geram ideias muito poderosas para meta-análise. A controvérsia é um elemento muito importante e, de novo, eu enfatizo esse ponto, que ele é reproduzível. Existem maneiras que o aluno pode aplicar para identificar os temas de maior controvérsia na sua área. Esse tema mesmo que eu coloquei da aluna lá no Líbano e outros tantos que eu tenho entre os meus alunos, eles seguem métodos reproduzíveis sistemáticos para encontrar os temas de conflito, de debate, de controvérsia nas suas áreas de interesse. Excelente. Você falou sobre a busca bibliográfica. Hoje, com inteligência artificial e com ferramentas, eu sou do tempo, Anderson, que a gente usava o Index Médicos, que tinha aqueles livros enormes na biblioteca e você ia lá buscar. Depois você escolhia os artigos e pedia uma cópia de Xerox na Bireme, Biblioteca Regional de Medicina. Eu não vou entregar a minha idade, mas isso tem mais de 30 anos, né? Hoje, como é que você utiliza, o que é que você sugere para os nossos ouvintes nessa busca bibliográfica que seja com consistência e não uma alucinação da inteligência artificial? É uma excelente pergunta. Então, seja para busca bibliográfica ou qualquer outra etapa do processo científico sobre o uso de inteligência artificial, eu costumo orientar meus alunos que, antes de mais nada, é preciso ter um domínio sólido, um domínio muito forte daquela etapa, daquele passo da pesquisa, sem o uso da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela serve como um catalisador, um acelerador ou até mesmo melhora do processo, mas é importante que o aluno tenha domínio daquilo, daquela ferramenta, daquela etapa, daquele passo, porque senão, como nós sabemos, a inteligência artificial pode cometer erros, alucinações, e que podem desviar o aluno do foco ou do ponto de acerto. Então, por exemplo, na parte de buscas, de revisões bibliográficas, o primeiro ponto que eu foco com os meus alunos quando eu ensino revisão sistemática, ele é aprender os passos fundamentais, operadores booleanos e aspas, e busca por mesh terms. É, ele mesmo aprender a fazer uma busca muito sólida, robusta, do ponto de vista assim, tradicional, digamos assim. Agora, dito isso, tendo as bases muito fortes de como fazer, existem maneiras onde isso pode ser acelerado por inteligência artificial, em fases diferentes do processo de construção de uma revisão sistemática e meta-análise. Então, uma etapa, e já respondendo a sua pergunta de maneira mais direta, uma etapa onde a inteligência artificial pode ajudar bastante o aluno ou quem está conduzindo um projeto de revisão sistemática é fazer um apanhado geral da literatura sobre aquele tema. Existe uma meta-análise prévia sobre aquele assunto que inviabiliza a realização sua daquele tema. Existem artigos suficientes. Se eu for fazer uma meta-análise, eu preciso de pelo menos 3 artigos sobre um certo tema.
Então, aí eu vou perguntar à inteligência artificial se para me ajudar de forma muito rápida a fazer um screening, uma triagem, se já existem artigos sobre aquele tema. Então, esse é um outro ponto. E aí a gente faz isso com ferramentas como, por exemplo, o Open Evidence. Open Evidence é uma ferramenta desenhada especificamente para perguntas na medicina e funciona bem, mas funciona bem como um processo de triagem, digamos assim. O aluno ainda tem que conferir aqueles dados e na fonte primária dos estudos. Então, resumindo, desenvolve-se uma ideia através das controvérsias daquilo que eu falei ali anteriormente. Um excelente uso seria o Open Evidence ou o próprio Gemini, são ferramentas boas, onde o aluno poderia desenhar sua pergunta Pickort e perguntar à inteligência artificial: já existem meta-análises prévias sobre esse assunto? Quais são os estudos que já fizeram essa comparação? E aí, mas agora sim, de fato, abrir os estudos, entender aquilo lá, entender o que foi feito, a meta-análise breve, o que que pode ser feito diferente. Então, o aluno pode usar a inteligência artificial para catalisar, para acelerar, mas ainda tem que ter um fundamento muito sólido de como trabalhar esses dados para tomar decisões por que caminho seguir no processo de construção da meta-análise. Perfeito. E falando um pouco de assistência e carreira, você acha que dominar revisões sistemáticas pode acelerar a carreira do médico? Eu falo aqui no Brasil porque a gente vê que a ciência é um pouco desvalorizada, né? A sua visão de mundo é uma visão diferente. Você se formou no Brasil e você tem também esse conhecimento. É que isso pode fazer a diferença para que o estudante ou o colega recém-formado pense encaminhar para esse nível de pesquisas, de revisões sistemáticas, ou mesmo um mestrado e o doutorado? Esse é o ponto central assim, da minha missão de educação, com essa pergunta sua, Paulo. Gostei muito. É que a meta-análise abre portas. Então, na minha carreira, foi aquela formação que eu mencionei. Eu saí do Brasil e fui para Miami, depois Johns Hopkins, depois Harvard. Eu tive grandes oportunidades, além da minha própria formação, de ser editor-chefe de produtos, de um produto novo do American College of Cardiology. Enfim, construí uma autoridade muito grande na cardiologia através de pesquisa e publicações científicas. A questão no Brasil também ela é semelhante. Eu tenho alunos, por exemplo, que, através de publicações fortes, com um currículo muito bom, entram nos concursos mais competitivos para residência médica no Brasil. Um aluno recente entrou em cirurgia geral na USP, por exemplo. São nos concursos mais competitivos, né, ter essa relevância científica já pode ajudar de maneira muito direta. Também um fellowship internacional, a pessoa teve a formação sólida no Brasil, mas aí vai passar 1, 2 anos nos Estados Unidos ou na Europa, depois voltar para o Brasil. Então, ajuda muito nesse sentido. Tem muitos alunos que vão para o doutorado direto. Eles preenchem pré-requisitos de editais de doutorado através de publicações científicas muito fortes, muito robustas, que eliminam ali aquele pré-requisito do mestrado para entrar em um doutorado. Na própria parte de docência, nos Estados Unidos, no Brasil também, em vários lugares ao redor do mundo, a promoção em um ambiente universitário, acadêmico, de professor assistente, para adjunto, para titular, ela é muito dependente de titulações e publicações. Ter autoridade científica é muito importante na promoção no meio da docência. E outro ponto central, esse sim mais subjetivo, é a própria autoridade do médico frente a seus pares. Pega, por exemplo, alguém que faz medicina privada, né? Tá ali no ambulatório, no centro cirúrgico, um cirurgião vascular, um mastologista, enfim. E aí capta pacientes das redes sociais, capta pacientes da indicação de outros colegas médicos, e ter essa autoridade científica frente aos pacientes e aos pares ela é muito importante. O médico que palestra em congresso, o médico que vai para a Europa para um congresso da sua especialidade apresentar trabalho, o médico que publica na revista forte da sua especialidade. Então, tudo isso gera uma força muito grande para o médico, para a médica, de uma forma mais subjetiva, mas, de novo, as publicações ajudam a construir essa marca pessoal forte. Então, esses são apenas alguns dos exemplos, sem falar a nossa própria cuidado clínico, né? Competência, que se torna muito maior uma vez que você tem um domínio mais profundo de uma área de atuação. Perfeito. E agora vamos falar do zero à publicação.
Se alguém quer começar hoje, além de ser aluno do Henderson, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo sempre é o desenvolvimento de uma ideia. Então, volto naquele tema que a gente falou lá sobre a questão de identificar controvérsias. No meu treinamento, eu tenho um treinamento de meta-análise, revisões sistemáticas, eu passo 20% do tempo treinando o aluno em como desenvolver excelentes ideias de pesquisa. Então, esse é sempre o primeiro passo. Sem uma ideia forte, não é possível ir para nenhum lugar. E aí depois tem os outros passos, metodologia, software, inteligência artificial, estatística, mas o primeiro passo é esse, é desenvolver uma ideia que é clinicamente relevante, que é controversa, que tem estudos suficientes, falando especificamente de meta-análise, porque eu não vou fazer uma meta-análise sem ter dados primários para trabalhar aquele tema. Então, esses seriam os primeiros passos, digamos assim, ter uma ideia muito robusta. E algumas ferramentas indispensáveis que você usa no dia a dia, ou é mesmo o trabalho braçal de abrir e ler o artigo e anotar? E você já sistematizou isso de alguma forma mais rápida? Sim, nós temos isso bem sistematizado, né? De novo, eu vou dar uma pincelada geral aqui. É um tema que a gente se aprofunda bastante no nosso treinamento, nos dois primeiros módulos, mas algumas ferramentas que os ouvintes podem aplicar de forma direta para identificar os temas controversos, identificar os temas relevantes. Assinar newsletters das 5 ou 7 maiores revistas das suas áreas. Assinatura gratuita, que eu digo, é só se inscrever no newsletter das grandes revistas aí da área de interesse de cada um. Número dois, né, os próprios podcasts científicos da área. Então, pega, por exemplo, a área de cirurgia, tem podcast do American College of Surgeons, tem podcasts assim, muito fortes na área de cirurgia que vão estar sempre debatendo o que há de novo, o que há de relevante, o que há de controverso. Então, algo que você contribui para o seu próprio conhecimento, mas também sempre ficar atento a essas controvérsias. Existem sessões dedicadas, plataformas, melhor dizendo, dedicadas a pôr em evidência essas controvérsias. Por exemplo, uma boa é o próprio UpToDate. O UpToDate tem uma seção específica que chama What's New. Então tem lá What's New in Oncology, o que há de novo na oncologia. O aluno, de forma periódica, vai lá e revisa aquela página, vê o que há de debate, o que há de controvérsia, vai discutir aquilo, entender aquilo. E isso, de novo, é algo muito reproduzível, que pode ir e seguir aquele passo a passo e ter essas ideias. Então, eu quis só dei algumas sugestões, mas existem várias maneiras onde o aluno pode acelerar, digamos assim, o processo de identificar ideias aplicando metodologias que são provadas, elas dão resultados se aplicadas de forma consistente. E em quanto tempo, de forma realística, leva uma revisão sistemática bem conduzida, para chegar ao ponto de ser enviada para uma análise de alguma revista científica? Excelente pergunta. Então, isso depende do nível de conhecimento e a destreza do primeiro autor, especificamente. Claro que nunca se faz uma meta-análise sozinho, né? É sempre um grupo, mas a pessoa que é dona do projeto, primeiro autor, que tem a liderança do projeto, é uma pessoa determinante para imprimir ritmo e agilidade ao processo. Se essa pessoa for muito bem treinada, se tiver mesmo o domínio de desenvolver ideias, de metodologias, de software, de escrita científica também, o tempo médio que se leva para fazer uma revisão sistemática, meta-análise, é de 5 a 7 semanas, da construção da ideia até o envio para a revista. Tenho inúmeros alunos que replicaram dentro desse time frame a construção de uma meta-análise muito forte, muito boa. Agora, talvez não da primeira vez que o aluno faça, né? É algo que ele vai ficando melhor ao longo do tempo. Mas uma vez que ele ou ela domina mesmo o processo e sabe fazer com confiança, com autoridade, com maestria, aí seria em torno de 5 a 7 semanas esse tempo médio. Excelente. Vou te fazer algumas perguntas para respostas rápidas que podem ser dúvidas dos nossos ouvintes, né? Você considera a meta-análise ser mais técnica ou é mais estratégica? Ela é os dois, mas ela é mais técnica. Ele não pode errar, assim, a metodologia, ela tem um rigor, né, que deve ser seguido. Ela é os dois, mas mais técnica.
Você tem que seguir a receita ali para não errar no sal ou não botar açúcar no momento inadequado, né? E o Exato. maior mito sobre revisões sistemáticas, o que que você já escutou assim com quem chega? Não, isso eu não quero fazer, porque isso tem uma impressão que não tem nada a ver com a sua prática. Tem vários, mas um grande é esse mito estatístico que você já mencionou, então não vou repetir esse, que é um muito bom, que é impossível, que é difícil demais fazer a estatística da meta-análise. Mas um outro, isso não serve só para as meta-análises. As pessoas têm uma concepção muito incorreta sobre taxas de publicações. Elas acham que sempre tem que pagar para publicar. E é justamente o contrário. Se a pessoa faz uma meta-análise ou outro tipo de estudo que é muito forte, muito bom, que tem um appeal forte, que as pessoas querem consumir aquilo, ele tem uma grande chance de ser aceito em uma boa revista que não cobra taxa de publicação. Essas Authorship Publication Charges, APCs, elas são cobradas por revistas, na média, que são inferiores às grandes revistas que não cobram taxa de publicação. Então, entre os nossos alunos, mais de 95% das publicações são em revistas que não cobram nada dos autores. Esse é um mito muito grande na cabeça das pessoas. E um erro que reprova o artigo. Quando cai na sua mão, eu falei, "Ih, esse aí não vai dar certo." Ixi, são vários. São vários. Estou tentando escolher um forte aqui. Então, um erro assim fatal em meta-análise, esse sim, um erro fatal é deixar de passar um artigo, deixar passar um artigo bom que preenche os critérios de inclusão e o autor deixou ele passar. Não incluiu aquele artigo. Isso é um erro fatal, irrecuperável, porque aí o autor, o revisor, perde a confiança na habilidade dos autores. É como se você não confiasse mais naqueles autores ali, porque esse é o objetivo da revisão sistemática, é minimizar vieses, pegando todos os artigos que preenchem os critérios de elegibilidade. Então, se o autor deixou passar um, aí você perde a confiança naquele autor para sua habilidade de executar a meta-análise com acurácia. Entendi. E a gente está falando aqui também para alunos, né? E qual seria uma habilidade que todo pesquisador ou aprendiz de pesquisador deveria desenvolver? O inglês, o inglês é um importante, ter franqueza na conversação, na escrita científica. A meta-análise como um todo, todas as etapas, porque, de novo, é uma ferramenta acessível. Hoje eu participo de clinical trials. Hoje eu sou investigador principal de estudos, só porque o que me abriu as portas para fazer pesquisa assim foi ter domínio de meta-análise. Domínio de meta-análise que me abriu essas portas. Então, vai abrir porta para você seguir carreira de pesquisa, carreira de assistente, carreira de cirurgião. Então, dominar a meta-análise como um todo, para mim, é essencial. E o inglês. E, Anderson, eu agradeço muito a sua disponibilidade em estarmos juntos aqui. E eu queria que você desse aqui para a gente uma recomendação para quem quer publicar em 2026 e deixasse a sua mensagem final para os nossos ouvintes do podcast Medicina do Conhecimento. Claro, eu agradeço mais uma vez, assim, pela oportunidade de estar aqui contigo, Pablo. Parabéns pelo podcast. Eu, eu convido as pessoas a se dedicarem ao estudo de pesquisa, de publicações científicas, terem essa ferramenta aí na sua carreira, nos seus currículos. Nossa formação, já falamos sobre isso, deixa uma lacuna muito grande na parte de executar pesquisa. A maioria dos médicos não sabe ler um artigo muito bem, muito menos assim falar, fazer, executar aquilo. E, de novo, existem portas diferentes de entrada nesse meio. Muitas pessoas perdem tempo fazendo relatos de caso, coisas sem uma relevância científica. Outras pessoas se dedicam a estudos como coortes, estudos epidemiológicos, que têm a sua força, têm o seu valor, mas são excessivamente longos, burocráticos, às vezes caros, reféns ali de um comitê de ética. Na meta-análise, só lembrando, o aluno não tem que passar pelo comitê de ética, ele não tem que ligar para o paciente, ele não tem que recrutar dados da sua instituição, não tem que pedir permissão local para ninguém. Então, isso abre muitas portas
para a pessoa fazer, como eu falei, independente de geografia, independente de instituição, independente de onde está localizado no mundo, independente de poder aquisitivo, independente de financiamento de indústria. Então, a minha recomendação é realmente aprendam a fazer essa ferramenta, a meta-análise, ela abre muitas portas na sua carreira. Deixe o convite para as pessoas me seguirem lá, aprenderem. Eu tenho um treinamento, como eu disse anteriormente, chama Meta-Análises Academy. E o último ponto que eu esqueci que eu omiti, que é fundamental para os ouvintes entenderem, é que a meta-análise abre portas de conexão. Isso é muito forte. Porque o aluno, eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu tenho uma aluna que é de Natal, no Rio Grande do Norte. O nome dela é Larissa. Ela desenvolveu uma ideia muito forte na área de trombose, de embolia pulmonar, e ela convidou para ser o orientador da pesquisa, da meta-análise dela, ela convidou um orientador de Harvard, Dr. Michael Gibson, que é alguém muito conhecido na área. Então, ela, estando em Natal, no Brasil, ela consegue ter uma relação, uma parceria com um pesquisador, com um médico de Harvard. E eu tenho exemplos assim no mundo todo. Tem um aluno em Dubai que quer fazer cirurgia plástica nos Estados Unidos. Ele veio para os Estados Unidos fazer um rodízio e durante esse rodízio ele convidou uma médica do serviço para ser a orientadora dele, no seu projeto, mantendo uma relação, fortalecendo uma parceria. Então, as meta-análises, elas abrem portas, não só de um currículo forte, que o dia que você aplicar para residência, abre a vaga de residência para você, mas ela abre a porta das conexões, as pessoas que vão ter uma boa relação, uma parceria contigo, às vezes por uma carreira toda. Então, enfim, são vários motivos para aprender realmente. Eu convido as pessoas novamente a conhecerem o Meta-Análise Academy, onde a gente ensina tudo isso lá. Vai ser um prazer. Eu vou deixar o seu link aqui do Instagram no descritivo desse podcast, que vai estar disponível aí no SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Deezer, e até na Amazon. É só você pedir para a Alexa tocar Medicina do Conhecimento que você vai poder ouvir o Dr. Anderson. Anderson, muito obrigado. Desejo aí bons dias ainda aqui no Brasil, aproveitando esse momento em família e grandes pesquisas, grandes publicações para 2026. Muito obrigado, Pablo. Bom estar aqui contigo, viu? Obrigado mesmo.